Começando a nossa segunda aula de O Especialista em Cães, o segundo tema, direto ao ponto, sensores. Como a gente falou na aula anterior, você percebeu que existe dois mundos, né? Que eles acabam interagindo, né? E uma coisa interessante, o que toca esse segundo mundo? São os sensores, tá bem aqui em cima. O que são os sensores? Tudo que capta algum tipo de informação e leva para o cérebro. Então, os sensores, eles funcionam como as janelas, né, para captar o mundo. Então, como eu toco o mundo visualmente, eu posso ver, tá? Vou explicar um pouco da minha perspectiva, da sua, né? Para depois a gente entrar nesse processo com cães. Então, eu posso ver o mundo, eu posso ouvir o mundo, eu posso sentir a pressão tátil do mundo. Os sensores, né, mais popularmente conhecido como sentidos, isso é importante, tá? A gente desmistificar um pouco essas coisas, porque quando a gente fala de sentidos, sabe, é uma coisa muito mística, fica muito vazio. Quando eu falo assim, os sentidos, né, são aguçados, os sentidos isso, os sentidos aquilo, fica uma coisa muito vaga, muito mística, que você acaba não conseguindo aplicar no seu dia a dia. O que são os sentidos? Os sentidos nada mais são do que os sensores do corpo. Sabe, vou dar um exemplo de novo, do carro, quando ele tem o sensor de ré, dá ré ali, ele vai apitando, é um sensor de proximidade. É como se fosse um olho, né, que ele faz a conta e você tem esse sensor, o cãozinho tem esse sensor, que quando, né, algo está muito próximo, né, o cérebro calcula a distância e faz um afastamento ou se aproxima. Dá um exemplo, se a pessoa que você ama, o sensor não dispare, você acaba, né, beijando a pessoa. Se é o alimento, o sensor não dispara e você acaba levando o talher à boca com o alimento. Então, esse sensor visual, o sensor de proximidade, onde, por exemplo, faça isso, você vai entender o que é sensor na prática. Faça isso agora, ó. Pega aqui, pega seu braço, faz assim. Você vai entender o que é o sensor. Se você fechar o olho, o que você sentiu? Você vai me dizer vento, né? Pressão, né? Vento e numa temperatura tal, com uma velocidade tal. Então você percebe como o sensor ele capta diversas informações e faz um cálculo para passar para o cérebro como está o mundo à sua volta, né? Como está o mundo, o primeiro mundo, lembra? Como está esse mundo externo. Então, os sensores, eles funcionam como uma janela. O cérebro não sai daqui da cabeça para ir lá fora e entender o que está rolando, o que está acontecendo. Não, ele não faz isso. O que o cérebro faz? Ele espera que os sensores enviem informação para que ele compreenda como pilotar o que está acontecendo aqui fora. A gente vai ter uma aula exclusiva nesse primeiro módulo explicando sobre essa função do cérebro. Fique em paz com isso. Vamos focar aqui nos sensores. Então, eu tenho, né, os sentidos. Os mais conhecidos são os cinco sentidos de Aristóteles. Tá? Não é que os cinco sentidos sejam deles, né? Deixa eu colocar em maiúsculo aqui. Aristóteles. Aristóteles, isso. Então a gente tem os cinco sentidos de Aristóteles, né? Que é visão, tato, paladar, olfato e audição. Correto? Temos aqui os cinco sentidos. Se você der uma pesquisada, isso não é uma novidade para ninguém, você vai ver que existe muito mais do que cinco sentidos. Felipe, mas quais são os outros cinco sentidos? A gente tem diversos outros sentidos, considerando os sentidos como sensores. Então, tem um sensor de equilíbrio, que faz contas com as informações de outros sensores e me faz ficar de pé. Tem o sensor de temperatura, tem os sensores até mesmo que me informam, né?
o que está acontecendo aqui dentro. Tenho sensores que informam a posição do meu corpo. Se você falar assim, falo para você agora, fecha seu olho e toca o seu dedinho da mão direita. Agora toca o seu polegar. Agora toca seu dedo indicador. Mesmo sem visualizar, você consegue fazer essa ação tranquilamente. É um sensor específico que diz para o seu cérebro aonde está cada parte do seu corpo, assim que você precisa encontrá-la. Então, nesse momento, por exemplo, é possível que você não esteja pensando onde está seu joelho, mas quando eu falo isso, automaticamente você pensa e consegue encontrá-lo, meio que no mapa mental na sua mente, você consegue visualizar. O que isso interfere no treinamento de cães, depois dessa abertura? Bom, cada cãozinho ele vai ter um sensor específico, um conjunto de vários sensores, e cada um desses sensores, tá? Vou colocar aqui, ó. Cada indivíduo, tá? Vou colocar aqui primeiro, cada espécie, tá? Para você entender, tem particularidades sensoriais. Vírgula, tem particularidades sensoriais. Então, cada espécie tem particularidades sensoriais. Você pegar um peixe, ele vai ter alguns tipos de sensores para perceber alteração, até mesmo de odor na água. Ele vai ter sensores que vão se comunicar através de feromônios, né, que são liberados na água quando o outro peixe está estressado, enfim, do mesmo cardume, dentro tem uma série de coisas. Se você for pegar uma ave, por exemplo, se pegar uma ave de rapina, você vai ver que o sensor da visão dela é muito diferenciado, né? Ele é muito aguçado. Se pegar uma ave de rapina, ela tá lá, foi lá e pegou a sua presa. Cara, como? Além do sensor da velocidade, do cálculo, da proximidade, então ela tem particularidades. Cada espécie tem particularidades sensoriais, assim como o ser humano tem e o cãozinho tem. E é uma coisa que é importante, por quê? Tá? Cães e humanos têm similaridades e diferenças no funcionamento dos seus sensores. Aqui a gente vai ver, tá? Todo cãozinho enxerga? Enxerga. Porém, ele tem particularidades nas questões das cores, né? E na questão de como o foco dele funciona. Ele ouve, assim como eu ouço, assim como você ouve, porém nós humanos temos mais receptores. Isso é importante. A gente tem o nosso receptor, ele funciona muito melhor para essa frequência da nossa voz, da minha voz, uma frequência mais médio para grave. A gente é muito mais capaz de traduzir, o nosso sensor é mais efetivo, tá? Na questão da audição, nesse ponto em relação aos cães. Porém, os cães têm no seu sensor auditivo uma gama muito maior, uma abertura muito maior de sons que vão muito além nas questões agudas. Então, eles podem literalmente ouvir coisas que a gente não ouve. Esse é um ponto importante. Tá? A questão do olfato também tem particularidades, alguns tipos de odores dentro do conjunto de odores, né? Dos odores primários. Se você não estudou odores primários, eu aconselho, é um bom estudo para você fazer. Procura quais são os odores primários. Faz essa busca. Tá? Sai daqui, vai lá no Google, vai em outro buscador que você queira. Quais são os odores primários? Quais são as misturas dos odores primários? Você pode estender esse estudo já com essa dica. Então, para alguns tipos de misturas específicas, químicas, bioquímicas específicas, o nosso olfato é muito mais capaz de traduzir informações desse mundo externo, tá, para o cérebro. Ele é muito mais eficaz em traduzir alguns tipos de odores do que os cães. Porém, os cães têm, né, além de uma quantidade gigante, né, um potencial maior no seu receptor de odor, ele também tem uma gama muito maior
de odores a serem captados que talvez a gente nem consiga processar corretamente. Então ele tem uma amplitude maior. Assim como nós humanos temos uma amplitude maior de cores. Quem nunca teve a experiência de jogar uma bolinha na grama, uma bolinha amarela, por exemplo, a verde-limão, jogar na grama e o cão simplesmente ficar olhando, 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 olhando e não encontrar a bolinha, né? Seu receptor visual não favorece tanto quanto o ser humano que está olhando, né? Eu sei até uma particularidade minha porque eu tenho um daltonismo leve, um pouco acentuado para algumas tonalidades que misturam, né, nessa questão dos bastonetes relacionado à cor verde. Então, eu consigo compreender muito essa dificuldade dos cães com a discriminação de algumas cores. Esse processo é importante até mesmo porque cada cão, por mais que eles sejam similares, mas vamos pegar aqui, ó, cada raça ou cada estereótipo de cão, tá certo? Estereótipo de cão, tá? Tem sensores mais ou menos aguçados naturalmente. Então, por exemplo, se eu pegar um sabujo, né, um cão de caça, da variação dos sabujos ali e tudo mais, eu vou ter um cão com potencial de uma captação de odor muito maior. Porém, né, com uma percepção sensorial naturalmente não tão evidenciada na parte auditiva. Os seus sensores são ótimos, são, mas se eu comparar, por exemplo, a um pequeno pincher, vai ter uma sensibilidade auditiva muito maior, em contrapartida, uma sensibilidade olfativa muito menor. Mas uma coisa que é importante, então a gente vai perceber essa questão importantíssimo que eu tenho já essa predisposição para cada tipo de raça, estereótipo, às vezes o cão não tem uma raça, mas ele tem um estereótipo compartilhado, cara, mas é muito parecido com isso aqui. E esse é um dos motivos que a seleção genética nos levou a chegar nesse ponto, ao ponto onde temos, né, cães que, e, vamos dizer assim, eles são mais favoráveis a algum tipo de serviço do que outros. Tá? Então a gente tem esse dispare natural para algumas sensibilidades. Porém, tá? Cada animal, cada cão, vou colocar para facilitar, tá? Cada cão tem experiências individuais com o uso dos seus sensores. Isso aqui é importantíssimo. Entramos aqui diretamente no fator de treino. Cada cão, tá? Como cada animal, cada ser humano, mas cada cão tem uma experiência única e individual com o uso dos seus sensores. Por que isso é importante? Porque quando eu for treinar um cão, com todo esse conhecimento dessa aula que eu tive aqui, eu preciso compreender, tá? Eu preciso entender exatamente qual a experiência do uso dos sensores que esse animal que eu estou treinando tem. Porque eu vou acabar falhando drasticamente se eu levar novamente uma receita de bolo. Então eu tenho que perceber, olha, o estímulo específico sensorial para esse animal está mais evidenciado na visão, está mais evidenciado ao tato, está mais evidenciado, sabe, à audição, ao olfato, muitas vezes. Por quê? Quando eu chego com um potinho pronto de opiniões sobre um animal, isso é importante. Pega essa mensagem. Quando eu chego com um potinho pronto de informações sobre um animal, que eu digo assim, ah, esse cão é isso por causa disso e disso e disso, e vai ser isso e vai ser aquilo. Eu ignoro a individualidade histórica, genética e ambiental desse animal. E aí, onde a gente vê tantos e tantos treinos que você olha assim, por quê? Por que isso está sendo feito dessa forma? Receita de bolo, engessamento
cultural. Então eu tenho que chegar no cãozinho e compreender a história, a sua genética e seu fator ambiental. Por quê? Ele não gosta de ser tocado porque ele tá dominante, ele tá isso, ele tá aquilo. Funcionamento dos sensores, gente. Se esse animal tem uma predisposição sensorial ao toque, sabe? Lembra desse exercício? Sabe a pessoa que sente cosquinha, outra não? Então a gente tem uma grande variabilidade aqui. Então esse cãozinho, que ele tem uma sensibilidade ao toque, dois caminhos podem ter levado ele até esse momento. O primeiro caminho é ele simplesmente, sabe, tem uma sensibilidade maior e não é confortável o toque para ele. Tá tudo bem? Né? Tem que treinar para que toques que sejam extremamente necessários, indispensáveis, sejam aceitos por ele. Mas eu tenho a contrapartida em que a memória sensorial do sensor, tá, antecede algo que não é tão confortável para ele, ou uma cena de trauma, de medo. A gente vai ver tudo isso para frente. Mas então, eu tenho o sensor funcionando como, entre aspas, uma previsão do futuro, uma previsão do tempo, né? Uma previsão de acontecimentos. Toda vez que eu sinto isso, próximo fator, a próxima cena acontece. A gente vai ver nas camadas de consciência, isso vai ficar fácil para você entender, mas você tem que entender que muitas vezes uma informação visual, olha isso. Essa informação visual, quando o sensor capta esse nível de proximidade, o cérebro pode antecipar a próxima cena, que já está catalogada no seu histórico como uma cena que não foi tão legal. Pode ter uma cena de medo, de susto, de sobrecarga sensorial. E esse é um outro fator importante dentro dos sensores, tá? Que, entendendo toda essa cronologia, eu já acredito que você entendeu que tem que chegar, fazer, né, a conversa, entender todo o processo e fazer análise individual. Como está o funcionamento e a programação dos sensores desse animal que eu estou trabalhando? Como está a programação dos sensores, né? Vocês já devem ter percebido, eu faço muito. Você deve ter percebido, com certeza. Eu faço muito isso em aulas que eu posto de cliente, né? O que eu estou fazendo? Eu estou coletando informações de como está a programação sensorial desse animal. Muitas vezes você faz assim, ó. Falei, opa, peguei uma informação de uma programação sensorial que está extremamente sensível. Sabe, muitas vezes, né, eu faço aqui, ó. O som não está pegando, né? Está pegando, mas não é algo que está programado. Quando eu faço isso, qual que é a informação sensorial? Não é o som, né? É a informação sensorial da aproximação visual. Então, eu tenho pensado nesse processo todo, que é como eu capto dados. E você tem que criar um catálogo de ações que você faz que vão ajudar você a catalogar dados. Sabe, quando você chega na casa, se você percebe um cão que ele é muito agitado, que ele vai para um lado, vai para o outro, sabe, ele olha, mas ele não te cheira, você percebe que a função sensorial, né, de captar através do odor não está tão, a programação não está tão, vamos dizer assim, acentuada em evidência como a informação visual. A maior parte dos problemas dos cães, você vai ver e você vai ficar muito mais claro isso para você agora, é que a maioria dos cães está em excesso de programação do uso do sensor visual. Ele não aproveita, sabe? Ele não consegue deitar e relaxar. Por quê? Ele não consegue aproveitar o sensor de toque, de pressão, sabe? De equilíbrio, solto, numa caminha, no sofá. Ele está o tempo todo aqui, visual e auditivo. Então você vê que é algo que precisa ser trabalhado.
Outro processo importante, para a gente chegando no final dessa aula, é você entender que quando você está. Pega por você mesmo essa experiência. Quando você está prestando atenção em algo visual, né, e auditivo, por exemplo, você está assistindo um filme. O filme tá ali, legal, tem o som, tem a trilha. Você vê que a trilha, se ela tá desconecta, né, ela não conecta corretamente com o vídeo, a imagem que você está fazendo, o seu cérebro começa a achar aquilo estranho. Então você está ali, vendo e assistindo. Daqui a pouco passa alguém na frente. Você está vendo, assistindo, passa alguém na frente, passa alguém na frente, passa alguém na frente. Começa um monte de barulhos. O que isso, né? Qual o próximo passo que vai acontecer? Um processo de somatização sensorial. Que quando você chega na casa do seu cliente, você tem que emergencialmente, você tem que prestar atenção em qual nível de somatização sensorial esse animal está sendo exposto. Por quê? Como a gente vai ver na aula sobre o cérebro, que é a última aula desse módulo, o módulo de você entender o funcionamento dos animais. A maioria dos profissionais não entende o funcionamento dos animais e por isso que a gente vê literalmente trabalhando às cegas, porque está vendo, mas não sabe o que está observando. É interessante, né? Você vê que a maioria dos adestradores trabalham literalmente às cegas. Eles conseguem ver o animal, conseguem ver o comportamento, mas eles não conseguem ver o funcionamento daquele comportamento. Ele não consegue tirar as lendas e os mitos da cabeça dele e ver o funcionamento, que é isso que você está aprendendo aqui. Já nessa segunda aula, a gente já desenvolveu muito sobre isso. Então, quando eu chego na casa de uma pessoa, a primeira coisa que eu tenho que observar no animal é o nível de somatização sensorial que esse animal está exposto continuamente, pontualmente. Por quê? Muitos comportamentos podem ser somente levados a uma somatização, né? Podem ser disparados por uma somatização emocional que leva à necessidade de recursos para diminuir essa captação. Então, o cérebro tem um limite para poder trabalhar com a quantidade de informações que chegam ao mesmo tempo. É por isso que a gente vê comumente cães atacando criança, cães em festinhas de aniversário, né, fazendo aquela destruição toda, cães em parque para cães brigando, cães correndo atrás de ciclistas, sabe? Né? Dentro do circuito de caça, a gente vai ver isso também, mas um excesso específico de somatização sensorial leva o cérebro a não ter recurso para trabalhar com facilidade, com leveza sobre tudo o que está acontecendo à sua volta. A interpretação fica turva, fica atrapalhada, ela não funciona corretamente. E aí é onde a gente vê o caos. Então, fechando essa aula, é importante você entender que os sentidos nada mais são do que sensores. Os sensores estão muito além dos cinco: visão, tato, paladar, olfato e audição. Se você somar diversas cenas, você vai perceber que mesmo a junção de diversas coisas produzem outros sensores, tá? E existem outros sensores, como eu citei. A questão de humanos e animais compartilharem a existência de sensores, sabe? Mas cada um ter um funcionamento particular desses sensores, né, por espécie. Cada cão, cada estereótipo de cão específico ter particularidades, evidências e, entre aspas, vamos dizer assim, fraquezas em comparado a outros nos seus funcionamentos sensoriais, que existe a individualidade, mesmo num perfil igual, do funcionamento, tá? De como está o funcionamento daquele sensor, existe todo o funcionamento histórico do sensor, do uso do sensor. Então a gente precisa entender, além de como funciona o sensor, ele está funcionando bem, como está a programação do uso desse sensor e como está a questão da somatização sensorial
né, constante e pontual que esse animal está exposto. Espero que essa aula tenha trazido para você, né, uma luz para a gente poder seguir aqui, né? Lembra que a gente tem muita aula ainda pela frente. A gente está somente na segunda aula de 7 módulos, onde a gente vai ter muita informação, fechando com análises de casos reais de adestradores que foram alunos meus, casos reais meus e várias coisas que você vai poder estudar no seu dia a dia e colocar em prática, tá bom? Tamo junto, até a nossa próxima aula.